Bom dia novamente. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho, estudo do livro O que é Espiritismo de Allan Kardec. Nós terminamos o primeiro diálogo, nós estamos no capítulo 1, que é Pequena Conferência Espírita, o nome, e vamos para o segundo diálogo, que é o diálogo de Allan Kardec com um cético. Vamos já começar então pela leitura, vamos lá. O cético. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo, mas esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios. E propunha-me a submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, para mim ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Vamos ver o que Allan Kardec respondeu. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. Então, aqui dois aspectos me chamam a atenção. Primeiro, a humildade, de Allan Kardec. Não tenho pretensão de saber responder tudo o que você quer saber. E ele diz que as perguntas ele tem disposição para responder se elas forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Isso está muito relacionado ao que nós estamos estudando na nossa outra live mais cedo, que é no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos ontem sobre a afabilidade e a doçura, e no Evangelho dá muita ênfase para essa questão de afabilidade e doçura aparentes, ou seja, sem pensamentos ocultos contrários, Aquele sorriso doce, aquela aparência, aquela voz mansa, aquela aparência de ovelha, E cheia de pensamentos ocultos que são contrários a toda essa bondade aparente. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Então, ele está deixando claro aqui que ele está disposto a conversar, Desde que não hajam intenções ocultas nas perguntas e na conversa em si. E também avisando que o Espiritismo envolve filosofia, metafísica, psicologia e moral. E não tem como ele ter conhecimento total sobre tudo isso, e muito menos, mesmo que tivesse, falar sobre isso em poucas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz a cada pessoa, em particular, tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Ou seja, ele está escrevendo, ele está se dedicando. Se vocês observarem a biografia de Allan Kardec, inclusive se tiverem interesse nas duas lives que eu fiz a respeito disso, elas estão salvas no canal do YouTube. Se
vocês vão ver ali que Allan Kardec se dedicou muito. Ele trabalhou muito para fazer a codificação espírita. Ele realizou muito, foi um esforço muito grande para ele fazer tudo isso. Então, ele escreveu, ele se dedicou, ele chegou a ficar doente por causa disso, de tanto que ele trabalhou, que ele não descansava nunca. Ele só descansava quando o amigo espiritual dele vinha e obrigava ele a descansar. Às vezes a doença vinha para ele ficar quieto um pouco. Mas vocês podem ver isso nas lives sobre Allan Kardec. Aqui é só um parênteses para dizer o seguinte: ele se dedicou tanto, ele trabalhou tanto para escrever tudo isso, e daí ele diz, aqui ele está dizendo o seguinte: imagina se cada pessoa que me procurasse, eu tivesse que repetir tudo que já tá escrito, tudo que eu me dediquei a escrever. Então, tipo, eu acho que aqui tá um recadinho do tipo assim, estuda, né? Leia. Mas, de qualquer forma, ele tá se dispondo a conversar também a respeito. Deixando claro que não dá para falar tudo em uma conversa. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Então, ele está indicando para quem quer tanto conhecer o Espiritismo, que ficavam procurando ele, se a pessoa realmente tiver intenção verdadeira, estiver sinceramente aberta a conhecer o Espiritismo, ela deve fazer uma leitura de tudo que Allan Kardec já escreveu e aí sim vir conversar com já um conhecimento prévio ou questionamentos prévios, né? E não fazer Allan Kardec explicar tudo que ele já escreveu para aí começar um diálogo, certo? É desnecessário e é perda de tempo. Para que ele escreveu tudo? Exatamente para que a gente possa ler, conversar, ler, assimilar ou questionar e, então, começar os debates, os comentários e as conversas. Repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Quem realmente quer se instruir tem que se esforçar um pouquinho, né? Não tem que receber tudo de mão beijada. Se depois dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não tem a necessidade de se perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos por ora a algumas questões genéricas. O visitante disse: Seja, tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Aí a conversa deles começa e o tema aqui da conversa é Espiritismo e Espiritualismo. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos? Já ouvi alguém classificar tais termos em barbarismos. Aí Allan Kardec responde: de há muito tempo, já a palavra espiritualista, uma acepção bem determinada... Vou ler de novo. Allan Kardec respondendo: de há muito tempo tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá. Então, já existe uma acepção bem determinada para a palavra espiritualista dada pela academia, e que é a seguinte: espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo, não é verdade? Se você está falando uma doutrina que se opõe ao materialismo, que se opõe ao viver apenas em função daquilo que se vê, que pega, que sente que é o materialismo, viver em função disso é materialismo, em função da matéria. E tudo aquilo que
é contra o materialismo, cuja doutrina é oposta ao materialismo, não contra, oposta, é diferente, né? Contrário e oposto são coisas bem diferentes. Então, todas as religiões são espiritualistas, certo? Porque todas as religiões mencionam algo que trata-se, estuda-se, acredita-se em algo que está além da matéria. Então, Allan Kardec está dizendo aqui, ó, para o termo espiritualista já temos isso, tudo que é oposto ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê em nós existe outra coisa, aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista. O que não implica a crença nos espíritos e nas manifestações. Então, olha aqui, ele está explicando por que ele trouxe esse termo espiritismo e não se manteve naquele termo já conhecido espiritualista. Porque espiritualista envolve toda e qualquer situação que seja oposta ao materialismo, ou seja, que não fique focada só na matéria. E sim, mas não significa o espiritualista que crê nos espíritos e na manifestação deles. Então, por isso que ele trouxe esse novo termo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como o podeis distinguir daquele que tem esta crença? Então, como que eu vou distinguir quem acredita nos espíritos e nas manifestações daquele que apenas tem uma visão além da matéria, né? Que é toda religião? Como podereis distinguir daquele que tem essa crença? Ver-vos-eis obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Então, se ele não trouxesse esse termo espiritismo, espírita, e ficasse no termo espiritualista, espiritualismo, ele teria sempre que usar: é um espiritualista que crê nos espíritos. Então, para evitar isso, que ele trouxe esse novo termo, espiritismo. Para as novas coisas que são necessárias, para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto, porque, sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Então, quer dizer, o termo espiritualista pode se tratar de alguém que, inclusive, combate a ideia do espiritismo. Então, por isso que foi necessário um termo novo, também por isso. Se eu adotei o termo espírita... Peraí que eu acho que eu pulei uma parte aqui. Já há algum tempo, li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la, o autor, escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários do espiritismo ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Perfeito, certo? Se adotei o termo espírita e espiritismo é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos, para não ter erro, né? Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza,
elas não são mais do que aquela que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, alimentividade, afecionividade, etc. Ele está se referindo aqui a termos que se utilizou na época, que se utilizavam na época, que os acadêmicos, o pessoal da indústria estava criando. Ele falou, olha, se isso é aceito, por que eu não posso criar o termo específico para pessoas que acreditam nas manifestações dos espíritos? Por que não, né? Facilita, inclusive, o entendimento. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo o que provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequenas chicanas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? As pessoas, a gente tá falando de uma coisa importante. A gente tá falando de uma situação que tem uma essência, que tem algo, um aprendizado, um ensinamento, algo profundo. E as pessoas, algumas pessoas, ficam se apegando a determinados termos que foram utilizados, a determinadas, talvez, equívocos da linguagem, que não mudam em nada a essência da coisa. Isso é um problema sério. E, segundo aqui o que diz Allan Kardec, e eu concordo, olha aqui a palavra que ele usa, o termo que ele usa. Agarrar-se a tais bagatelas, agarrar-se a coisas tão pequenas, quando nós estamos falando de algo tão profundo, demonstra a falta... Não, peraí, tô lendo no lugar errado aqui. Revelam o acanhamento de suas ideias, ou seja, pouco raciocínio, né? Pouco entendimento das coisas. Ficar se apegando à forma e não ao conteúdo. A não ser que a forma seja extremamente escandalosa e desnecessária. Aí vale a pena. As palavras espiritismo, espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram o termo espírita e espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Ou seja, o termo já está consagrado, já está todo mundo falando, né? Allan Kardec parece que não, mas para mim ele é bem paciente, viu? Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos aos espiritualistas e ao espiritualismo. Então, a igreja, os pastorais aqui que ele está dizendo, que fulminam, que detonam, que difamam o espiritismo e os espíritas, fariam uma confusão enorme se eles ficassem se dirigindo aos espiritualistas, que não é a eles realmente que eles querem se dirigir. Não é a todos os espiritualistas, apenas os que acreditam em espíritos, ou seja, os espíritas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos essenciais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritualismo hoje possui a sua nomenclatura tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista
aplicadas a manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola americana. Então, com isso, nós finalizamos aqui este trecho do livro O que é Espiritismo, com essa conversa de Allan Kardec, em que Allan Kardec com o cético, em que nós podemos perceber a diferença entre os termos espiritualista e espírita. E assim nós podemos compreender que até hoje existe essa diferença, certo? Então, assim finalizamos. Amanhã falaremos sobre uma nova parte aqui dessa conversa que se chama dissidências, ok? Então, fiquem com Deus. Bom dia, Vilma. E na manhã nós nos vemos. Tchau, tchau.